Vamos pensar no prontuário médico. Para muita gente, ele é só um registro clínico, mas, na realidade, ele é a principal ferramenta de autodefesa jurídica de um profissional da saúde. Vamos analisar como transformar esse documento numa verdadeira blindagem para a prática profissional. Vamos começar com este princípio que, olha, é a base de tudo. A frase pode parecer meio dura, né? Mas ela resume com perfeição a realidade jurídica. É ela que define o tamanho do risco quando a documentação não recebe a atenção que merece. O nosso roteiro aqui é bem direto, tá? Primeiro, a gente vai entender por que o prontuário é essa prova tão decisiva. Depois, o que a lei realmente exige. Em seguida, vamos falar sobre o sigilo na era digital e, por fim, como construir na prática essa blindagem jurídica usando os registros. Então vamos lá mergulhar no nosso primeiro ponto. E para a gente entender bem isso, nada melhor do que um cenário muito comum e que, infelizmente, é de altíssimo risco para qualquer profissional de saúde. Imagina a cena. A situação começa da melhor forma possível. Um atendimento feito com todo cuidado, seguindo os protocolos, onde cada passo foi pensado para o bem-estar do paciente. Do ponto de vista clínico, tudo perfeito. E aqui o cenário muda completamente. O tempo passa, as memórias começam a falhar e, de repente, aparece uma acusação grave. Essa distância de tempo entre o atendimento e a queixa é o que torna a defesa um desafio tão grande. Agora, o ponto crucial é este. A primeira coisa que um perito ou um juiz vai analisar não é a palavra do profissional, é o registro escrito. O prontuário fala primeiro e muitas vezes de forma definitiva. Então, vamos formalizar esse conceito. O prontuário é muito mais que um histórico clínico. Ele é a prova material do cuidado, a demonstração da diligência, é o alicerce de qualquer defesa. Um prontuário bem feito pode, por si só, encerrar um processo antes mesmo que ele realmente comece. Certo. Se a gente já entendeu o tamanho do problema, vamos para a solução. Vamos ver agora o que a legislação exige para que um prontuário seja considerado robusto, defensável. A lei brasileira é bem objetiva quanto a isso. As informações precisam ser claras, sem ambiguidade, completas, sem deixar lacunas na história, cronológicas, seguindo a linha do tempo do atendimento e, o ponto mais importante, devem ser suficientes para que outro profissional, ao ler, entenda exatamente o que foi feito e por quê. E aqui está o outro lado da moeda, que é fundamental. É exatamente aqui que a defesa começa a desmoronar. Omissões, anotações feitas dias depois do atendimento e, principalmente, aqueles termos genéricos que todo mundo já usou, tipo paciente evolui bem. O que isso significa na prática? Absolutamente nada. E é nesse vácuo que as acusações ganham força, comprometendo seriamente qualquer defesa. Ok, vamos ampliar um pouco a nossa visão, porque não basta só escrever certo. É preciso proteger o que foi escrito. E com a digitalização de tudo, essa proteção ganhou uma dimensão completamente nova e muito mais complexa. Este slide aqui ilustra essa evolução de forma brilhante. O sigilo médico tradicional, um dever do profissional, foi expandido e formalizado pela LGPD, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Por causa dela, dados de saúde agora são classificados como sensíveis, o que eleva e muito o nível de responsabilidade. Não é mais só uma questão de ética, é uma exigência para a organização como um todo, seja a clínica ou hospital. Então, onde é que mora o perigo no dia a dia? Exatamente aqui, nas ferramentas que se tornaram indispensáveis na rotina. Sistemas de prontuário eletrônico, aplicativos de gestão, plataformas de telemedicina, cada um deles é um ponto potencial de vulnerabilidade que precisa ser gerenciado com rigor absoluto. E agora, a parte final, onde tudo se conecta. Como pegar essa tarefa, que muitas vezes é vista como um fardo burocrático, e transformá-la na sua estratégia mais inteligente de segurança? É uma virada de chave fundamental. Pensa nisso, um prontuário bem feito é um escudo direto contra as acusações mais devastadoras. Erro técnico, o raciocínio clínico está todo lá. Omissão, a evolução do paciente prova o contrário. Disputa sobre consentimento, o registro esclarece tudo. Um bom prontuário não apenas defende, ele previne. Ele pode sufocar um conflito antes que ele tenha a chance de virar um processo judicial. E essa é a ideia central de toda a nossa análise. Documentar com método e atenção não é burocracia, não é um trabalho a mais, é uma atividade clínica tão crucial quanto auscultar um paciente ou interpretar um exame. É, sem dúvida, a principal estratégia de proteção profissional que existe. Para encerrar, fica esta reflexão. Pense na prática diária,
nos registros mais recentes. Se eles fossem analisados hoje, em um processo formal, eles contariam a história completa e correta do cuidado? Essa é a pergunta que define o nível da segurança jurídica de qualquer profissional.